O que está acontecendo com a classe média? Se você sente que trabalha mais, se esforça mais, estuda mais e mesmo assim vive pior do que seus pais viviam, isso não é impressão. Não é falta de disciplina, inteligência e também não é azar. Isso é um movimento estrutural e a classe média está no centro desse processo. Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso com clareza, mas algo mudou. As regras mudaram. E quem continua jogando como antes está pagando a conta. Você consegue trocar de carro todos os anos? Consegue fazer 1 ou 2 viagens internacionais por ano? Vai a bons restaurantes pelo menos 3 vezes no mês? Consegue juntar dinheiro? É sobre isto que iremos ver neste vídeo. Mas antes de começar, se você gosta de conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos, macroeconomia e psicologia do dinheiro, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o algoritmo a levar esse conhecimento para mais pessoas. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, combinado? A identidade da classe média. A classe média sempre foi vendida como o caminho certo. Estudar, trabalhar duro, crescer profissionalmente, financiar a casa, trocar de carro, pagar impostos e, no fim, ter uma vida confortável. E durante muito tempo, isso funcionou. Mas hoje, a classe média trabalha mais horas, assume mais responsabilidades, produz mais e sente que está sempre no limite. Ela não é pobre o suficiente para receber apoio do Estado e não é rica o suficiente para se proteger das crises. Ela paga por tudo e recebe quase nada em troca. A classe média virou o amortecedor do sistema, segura o impacto, absorve o choque e continua andando, mesmo rachada por dentro. A identidade da classe média foi desgastada pelas repetições e pelas crises, e agora ela busca desesperadamente um novo lugar nesse novo mundo. Moradia, o sonho que virou pesadelo. Vamos começar pelo mais básico, um teto sobre a cabeça. Nos anos 1970, nos Estados Unidos, uma casa custava 2,4 vezes o salário anual de uma família. Hoje, quase 6 vezes. No Brasil, a situação não é diferente. O que antes exigia 3 anos de trabalho para uma entrada, hoje pode consumir uma década inteira de economia. Mas não é só aqui. Veja o que está acontecendo pelo mundo. Canadá. Preços de imóveis subiram 156% entre 2000 e 2024, enquanto os salários cresceram apenas 67%. Austrália. Em Sydney, uma casa média custa 13 vezes o salário anual. Reino Unido. Em Londres, a proporção chegou a 15 vezes o salário. Suíça. Apenas 9% dos jovens casais conseguem comprar uma casa em Zurique. Países nórdicos, mesmo na Suécia, com seus fortes sistemas sociais, os preços caíram 16% recentemente, porque estavam insustentavelmente altos. A moradia deixou de ser uma necessidade básica, virou ativo financeiro. Investidores corporativos compram propriedades em massa, inflacionando preços e transformando famílias em inquilinos perpétuos. O resultado? A taxa de proprietários de imóveis está estagnada ou caindo em praticamente todos os países desenvolvidos. Mas se a moradia consome mais do seu salário, o que sobra para o resto? Consumo, o carrinho que encolheu. Na década de 1970, o salário médio americano comprava uma cesta básica completa com facilidade. Sobrava dinheiro para lazer, poupança e férias. Hoje, mesmo com ambos os pais trabalhando, muitas famílias precisam escolher: pagar o aluguel ou comprar comida de qualidade. Entre 1970 e 2024, educação universitária subiu 169% acima da inflação. Assistência médica, 118% acima da inflação. Moradia, 380% em centros urbanos. Salário real médio quase estagnado. Nos Estados Unidos, a proporção de famílias consideradas classe média, aquelas com renda entre 15 e 49 mil dólares ajustados pela inflação,
caiu de 65% em 1970 para 58% em 1985 e continua caindo. No Brasil, segundo estudos recentes, o poder de compra do salário médio perdeu cerca de 30% nas últimas 3 décadas. Isso significa que você trabalha mais horas, mas compra menos coisas. E por que isso acontece se estamos produzindo mais do que nunca? Trabalho. Produzir mais, ganhar menos. Aqui está o paradoxo central da nossa era. Entre 1947 e 1973, a produtividade e os salários cresciam juntos. Se a economia produzia 3% a mais, os trabalhadores ganhavam 3% a mais. Fazia sentido. Mas algo mudou nos anos 80. De 1973 até hoje, produtividade mais 77%, salários reais mais 12%. Um trabalhador hoje é 77% mais produtivo que em 1973, mas seu salário cresceu apenas 12%. Para onde foi esse dinheiro? Para os acionistas, para os executivos, para o topo. Nos Estados Unidos, o 1% mais rico viu sua participação na renda nacional saltar de 10% em 1980 para 20% hoje. E isso não é exclusivo dos Estados Unidos. Reino Unido, salários reais estagnados desde 2008. Alemanha, crescimento de apenas 4% em 15 anos. França, poder de compra praticamente congelado. Brasil, salário mínimo perdeu 15% do poder de compra na última década. Mas como isso aconteceu? Quais foram as causas? Isto é o que iremos falar no próximo bloco. Antes de continuar, uma pausa rápida. Se você trabalha, ganha relativamente bem, mas sente que está sempre no limite, isso não é falha pessoal. É exatamente o que está acontecendo com a classe média. Clique no QR Code da tela. Escaneando, você agenda uma conversa de graça com um consultor financeiro, só para entender sua situação e organizar um plano específico. Não é para todo mundo, é para quem percebeu que continuar do mesmo jeito não é mais uma opção. A transformação não foi acidental, foi resultado de decisões políticas e econômicas deliberadas. Causa 1. A virada neoliberal. Nos anos 80, sob Reagan nos Estados Unidos e Thatcher no Reino Unido, uma nova filosofia econômica ganhou força. Reduzir impostos para os ricos, desregular mercados, flexibilizar relações trabalhistas. A promessa? O dinheiro escorreria para baixo. Não escorreu. O resultado foi uma transferência massiva de poder de negociação, do trabalhador individual para grandes corporações. Causa 2. Globalização e automação. A abertura comercial trouxe produtos mais baratos, mas também levou empregos industriais para países com salários mais baixos. Na América do Norte e Europa, milhões de empregos bem remunerados de manufatura desapareceram. E os que sobraram, muitos foram automatizados. Causa 3. Financeirização da moradia. A partir dos anos 2000, grandes investidores começaram a comprar propriedades residenciais como ativos financeiros. Moradia deixou de ser direito, virou commodity. Fundos de investimentos, a BlackRock e os fundos imobiliários controlam milhões de unidades habitacionais, mantendo preços artificialmente altos. Privatização e mercantilização. Educação, saúde, moradia, serviços que antes eram subsidiados pelo Estado foram progressivamente privatizados. O resultado? Custos explodiram, enquanto salários não acompanharam. Mas essas são apenas estatísticas. Por trás dos números, existem histórias reais, famílias reais. Deixa eu te contar uma história. Em 1890, meu tataravô e minha tataravó chegaram ao Brasil vindo da Alemanha e Polônia. Eles se estabeleceram no extremo sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eram agricultores. Arrendavam terras, plantavam arroz. Com trabalho duro, meu avô acumulou posses, cavalos, charretes, terras próprias. Construiu um grande legado. Ele era um homem de sucesso para os padrões da época. Mas o legado não durou.
Meu bisavô morreu vendendo tomate e alface em uma carroça pelas ruas. Minha avó passou os últimos anos nos fundos da casa da minha mãe, dependendo do SUS. 3 gerações, de proprietário próspero a dependência total. Se você quiser conhecer essa história completa de transformação geracional, eu conto mais detalhes no meu livro Um Amanhã Diferente, disponível na Amazon em mais de 14 países. E essa história não é única. Nos Estados Unidos, um estudo da Universidade de Stanford mostra que apenas 50% dos nascidos em 1980 ganham mais que seus pais, ajustado pela inflação. Nos anos 1940, essa taxa era de 92%. Na Alemanha, a renda da classe média caiu de 68% da renda nacional em 1991 para 59% em 2013. No Canadá, milhares de famílias que possuíam casas nos anos 90 hoje veem seus filhos incapazes de sair do aluguel. A mobilidade social, a ideia de que cada geração vive melhor que a anterior, está morrendo. Então, o que fazer? Então, estamos condenados? Não, mas a solução não virá de motivação barata ou mentalidade de bilionário. Precisamos de mudanças estruturais, e elas já estão acontecendo em alguns lugares. Exemplo 1. Finlândia. Habitação como direito. A Finlândia tem o menor índice de pessoas sem teto da Europa. Como? Trataram moradia como direito, não como investimento. Construção massiva de habitação social, cooperativas habitacionais com limites para investidores especulativos. Exemplo 2. Dinamarca e Suécia. Cooperativas habitacionais. Ao invés de alugar de grandes corporações ou depender apenas do mercado privado, as pessoas formam cooperativas habitacionais. Elas são coletivamente proprietárias, reduzindo custos drasticamente. 1/5 da população da Dinamarca vive em habitação cooperativa, não por ideologia, mas porque é mais eficiente economicamente. Exemplo 3. Regulação inteligente. Países como Singapura e Suíça implementaram regulações que limitam especulação imobiliária sem sufocar o mercado. O resultado: preços mais estáveis e acesso mais democrático. Mas e você? O que pode fazer? Educação financeira real não é sobre cortar café, é sobre entender como o sistema funciona. Diversificar renda, depender de um único emprego é arriscado demais hoje em dia. Organização em grupos de interesse, associações de moradores, cooperativas de consumo, grupos profissionais. Pressão política local, políticas de habitação e desenvolvimento. Regulação do mercado imobiliário. Limitar compra especulativa de propriedades por fundos de investimento. Impostos progressivos reais. Quem ganha mais, paga proporcionalmente mais. Transparência salarial e meritocracia. Vincular remuneração à produtividade real, não apenas à posição hierárquica. Investimento em habitação acessível, não como caridade, mas como infraestrutura básica que gera retorno econômico. Acesso universal a serviços essenciais. Educação e saúde de qualidade não podem ser exclusividade de quem pode pagar. Não é utopia. Países como Dinamarca, Suécia, Noruega mostram que é possível ter economia forte e classe média saudável. A classe média não morreu, está sendo deliberadamente estrangulada. Mas sufocamento não é sentença de morte. Ainda dá para respirar, ainda dá para lutar. O futuro não será dado, terá que ser construído por nós. O alerta final. Moradia inacessível. Consumo restrito. Salários estagnados. A classe média está sendo esmagada entre custos crescentes e rendas congeladas. De Porto Alegre a Toronto. De Londres a Sydney. Essa é a realidade de milhões. Mas entender o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Ou você entende agora o que está acontecendo com a classe média, ou vai entender tarde demais. Quando perceber que trabalhou décadas, que ganhou relativamente bem, que fez tudo certo, e ainda assim não construiu liberdade. A pergunta não é se a classe média vai encolher. Isso já está acontecendo. A pergunta é: de que lado você vai estar quando isso terminar?